as tendências pedagógicas, tá? A primeira coisa que você tem que saber, você tem duas tendências pedagógicas. Você pode estar me perguntando, por que tu está fazendo de novo essa aula? Porque a de ontem eu não gostei, tá? De ontem ficou bem aquém do que a gente está acostumado a fazer. Fiz um material do Concurseiros, agora sim, por isso que a gente está dando aula. Vamos lá, então, vamos repetir. Então, primeira questão tem que saber. Você tem duas tendências pedagógicas principais. Você vai ter as liberais e as progressistas. As liberais são 4, as progressistas são 3. As progressistas são a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Já quando você tem as liberais, são 4. E você começa com a tradicional, depois vai então para as duas renovadas, a renovada progressista, a renovada não diretiva e as tecnicistas. Então, basicamente, a gente vai para você entender como que saiu toda essa brincadeira aqui, tá? Primeiro, o nome não é Labane, é Libane. Saiu assim, fazer o quê? Não vi, tá? Tudo isso começa, quem vai criar essa ideia para nós é Libane, tá? Libane tem uma obra, A Democracia da Escola Pública. E aí, senhores, o que eu quero que você entenda, tá? Ele traz a ideia do que seria. Eu fiz um material que é para ser o teu mapa da prova, você não vai errar nada nisso aqui, tá? Veja, hoje no Brasil, ainda o que você tem no Brasil, o que você ainda tem de mais assim, usual, ainda é tradicional. A tradicional é aquela que o foco é na verdade, no produto, tá? Em que o professor é um transmissor de conhecimento, é do paradigma tradicional, em que o foco é no produto. Como assim o foco é no produto? Significa que aqui o professor, ele ocupa uma posição de destaque. O professor aqui, ele ocupa ele tem uma função de destaque. Como assim? Ok? Então, olha só, Vamos lá. Tá, agora foi. Então, olha só, dentro desse caso aqui, tá? Respondi pro Marco aqui. O Marco pensou, vou ter que ter madrugada agora aqui. Não é. Tá? Apenas coloquei aqui porque estou transmitindo para todas as turmas que tem professores no grupo. Então, olha só, quando você tem dentro dessa tendência liberal tradicional, ela é, a primeira questão, aqui o aluno é um receptor. Ou seja, a autorrealização do aluno é pelo esforço do próprio aluno. Tá? Essa é aquela que vai ter o quê? Uma avaliação classificatória. Então veja, essa aqui, quando você tem esta aqui, as palavras-chave são, primeiro, o Brasil ainda utiliza como um grande escala a tradicional. O professor tem posição de destaque, há uma hierarquia. E o que ela é? Tá? Pessoal, deixa eu trabalhar, pessoal. Olha só, ela é diretiva. O que é uma diretiva? Quando tem alguém dirigindo o processo educacional. Tem uma direção, tem uma coordenação. Então ela é diretiva. Se você for ver hoje, as nossas escolas são praticamente todas elas diretivas. Você não tem um aluno podendo escolher o que estuda. Tá? Então eu posso falar para você que, tirado aquele momento, aquele período da ditadura, na década de 70, em que praticamente se utilizou com grande veemência a liberal tecnicista, tá? Grande parte das escolas brasileiras, elas são o quê? Elas são, então, grande parte das escolas brasileiras, elas são dentro da... brasileiras, tá? Ele é o quê? São, na verdade, elas são tradicionais. Então você ainda tem uma avaliação, você aqui ainda vai ter uma avaliação classificatória, você não tem aquela coisa da história Hoffman, da mediação. Tá? Então aqui, o professor é um transmissor de conhecimento.
foco é no produto da educação, que é a transmissão do conhecimento. Tchau e benção. Tá? Você pega aqueles conhecimentos sistematizados, aí você pega aqui, por exemplo, do currículo, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, as linguagens. Isso é o conhecimento sistematizado. E eu vou, então, colocar... eu já estou dando aula essa hora para ninguém me chamar. O pessoal está me chamando essa hora, cara. Olha só. Então, nesse caso aqui, você tem o professor, é um transmissor de conhecimento, tá? E a realização, aquele foco, a realização pessoal, eu sei que tem vários erros, o pessoal estava editando no computador aqui, deu uns erros, ok? A realização pessoal do aluno se dá pelo seu próprio esforço. Quando você sai dessa, e aí você vê, começa os movimentos renovadores, eles rompem com essa ideia. Eles vão romper com isso. Por quê? Porque agora surge um movimento chamado os pioneiros da educação que traz a escola nova, ou a escola novista. A escola novista ou escola nova, o pessoal vai tirar meus dados, o pessoal está me chateando mesmo. Ok, vamos lá. Tá bravo hoje aqui. Então, olha só. Quando você vê para esse movimento, as duas renovadas, a renovada progressista e a renovada não diretiva, ambas mudam o foco. E agora o foco passa a ser o aluno. Então, veja. Nesse caso aqui, quando você pegar essa escola nova, no Brasil, se você vai ver assim que ano que isso aqui, é o início da República. Aquele momento em que, aqui no Brasil, o grande defensor da escola dessa liberal, desse movimento, dessa tendência liberal, que é renovador, tá? Progressista e não diretivo, eles colocam aqui no Brasil, o grande defensor seria, então, o Rui Barbosa, no advento, no começo da República. E veja, naquele momento você tem duas sessões para você ver. A renovada progressista e a renovada não diretiva, tá? Deixa eu ver aqui se está ok. Tinha gente me perguntando se eu ia entrar ao vivo. Olha só, o que proporcionou esse novo... Porque aqui o foco passa a ser o quê? O aluno, o processo, e não mais o produto em si, tá? Não aquele produto, ou seja, que seria o quê? A transmissão do conhecimento. Aqui o professor passa a ser um mediador. E o que a que se deve isso? Vários avanços. Avanços do quê? No campo da biologia, avanços do campo da psicologia, tá? Os avanços científicos da época que propiciaram isso. Então veja, avanços científicos, biológicos, da psicologia foram o motor dessa tendência. E o que tinha, se você for aí dar uma analisada, o que nós tínhamos nesse período aqui, o foco agora passa a ser o processo em si, e não mais o foco, não é, no caso, no produto, que é a transmissão do conhecimento. Então o foco aqui passa a ser o processo. O desenvolvimento se dá através da curiosidade. O professor é um mediador, ele desperta a curiosidade do aluno, para que o aluno então possa, através dessa curiosidade, querer aprender. Tá? Então ele passa pela ideia de ele aprende a aprender. Como é que ele aprende a aprender? Ele passa a aprender a partir do momento em que o aluno passa a ter curiosidade sobre o tema. E aí, a progressista é basicamente isso. E aqui dentro da progressista, se você olhar, o que a gente vai ter aqui, tá? Nós temos aqui dentro a outra vertente dela, que é a não diretiva. A não diretiva é dizer o quê? É uma espécie de anarquia, né? Tipo assim, a não diretiva não chega a ser anarquia, mas ela tem ausência de direção. Ela valoriza muito mais. Ela tem uma... Como é que eu vou saber que ele está falando dela na prova? Ele vai dizer que tem uma nova percepção da realidade. Ele vai dizer que tem uma nova percepção da realidade. A não diretiva é uma nova percepção da realidade. Por quê? Porque você sai do foco, que seria pedagógico, o foco deixa de ser pedagógico para ser psicológico. No caso da não diretiva, o professor, ele é o quê?
humanos, ele é o que das relações humanas. O professor é um especialista em relações humanas. Ele traz a afetividade para a questão. E tanto que aqui na não diretiva, os conteúdos, eles são colocados ali. O aluno é que escolhe o que ele quer estudar. Os assuntos são colocados na mesa e ele que vai escolher o que ele vai querer estudar. Tá? Fica um pouco tópico, né? Então, só lá em Summerhill que aconteceu isso. Mas, basicamente, essa é a ideia. A não diretiva, como é que na prova? Na prova tu vai colocar lá, quando ele falar assim para você, como é que eu sei que é a não diretiva? Ele vai dizer aqui que há uma mudança da percepção da realidade. Então anota aí, a mudança da percepção da realidade é a não diretiva. Ela é liberal e ela é o que? Renovada não diretiva. Em que os assuntos, o professor é um especialista em relações humanas. Em que os conteúdos são colocados à disposição do aluno e ele, pela sua escolha, pela sua afinidade, vai fazer uma escolha nele. Foco na autorrealização, na autoavaliação. Muito bem. A progressista é aquela da cognição, as cognitistas. E nessa o foco passa a ser no processo. O desenvolvimento é por etapas do desenvolvimento. Você vai seguir as etapas do desenvolvimento. Ok? E aí, por fim, eu tenho a quarta das tendências liberais, seria a tecnicista. A tecnicista é aquela, como é que está na prova? Ele vai dizer assim, primeiro, o meio transforma o homem. Lembra quem são os seguidores aqui? Pavlov, Watson, que é o pai do behaviorismo, Skinner, lembra lá? O Skinner é aquele do rato, o que? Veja, então o que ele está dizendo? Que o meio é o que leva, se o meio estiver organizado, a pessoa vai acabar sendo o quê? Ela vai acabar atingindo, tá? A cognição, vai acabar atingindo a cognição. Muito bem, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Na verdade, o que você precisa entender é o seguinte. Primeiro, nas provas, o que cai são as palavras que a gente colocou em destaque. Pioneiros pela educação, é a escola novista. Se ele falar, por exemplo, que há uma mudança na percepção da realidade, ele está falando o quê? Ele está falando da não diretiva, a renovada não diretiva. Se ele está falando que aprender a aprender, ou seja, aqui o foco é no processo do desenvolvimento. Ele está falando o quê? Na renovada progressista. Se ele está falando o quê? Que o aluno, a autorrealização do aluno depende do seu próprio esforço. É a tradicional. São essas palavras que irão resolver. Se ele estiver falando que o meio transforma a realidade, tá? E que não importa a tua experiência anterior, ele está na tecnicista. É isso que você tem que saber. Então, basicamente, a gente colocou aqui essas informações, tá? Para que você tivesse uma noção daquilo que você realmente tem que saber. Então, você falar uma mudança na percepção da realidade. Veja, ele sai do pedagógico para o psicológico. Sai do pedagógico para o psicológico. Ele está falando de quem, afinal de contas? Ele está falando da não diretiva, tá? Aquela em que o professor é um especialista em relações humanas, em que a autoavaliação, a autorrealização vem primeiro, em que a mudança é no sentido que você coloca então o psicológico no lugar do pedagógico, ok? Veja, o professor é um gestor de relações humanas. Se ele colocar foco no processo, desenvolvimento se dá através da curiosidade do aluno, foco no aluno, aprender a aprender, ele está falando o quê? Está liberal, mas é o quê? Renovada, progressista. A partir daí, a gente pode ir migrando, tá? Dentro desse arquivo e você vai ver o que é uma pedagogia renovada, também conhecida como pragmática ou pedagogia renovada progressista, define a ideia da autoaprendizagem, ou seja, é como se o professor é um mediador, mas ele desperta a curiosidade e o aluno mesmo começa a se né? Ele vai ficando autônomo. Né? Tu vê que Paulo Freire também fala isso, né? Quando Paulo Freire diz que quando você conhece a sua realidade, você se desenvolve. Você pode modificar essa realidade. Tá? Então, a autoaprendizagem, basicamente, de que o aluno tem de aprender a aprender. Ou seja, ele aprende a aprender. Então, se ele falar aprender a aprender, para quem vai colocar esse X? Vai colocar o quê? Na liberal, renovada progressista, ok? E agora veja.
renovada não diretiva. Não diretiva ao contrário de diretiva. Na tradicional, tudo é diretiva. Hoje, o normal é você ter uma coordenação, uma direção, o professor, então hoje é tudo direcionado. É diretiva. A não diretiva é a ausência disso tudo. E aí você passaria a ter o aluno escolher o que estudar. Segundo Isabela, o que é uma não diretiva? Não diretiva, olha só, é uma linha de pensamento dialógico em que os próprios alunos escolhem os assuntos a serem estudados. Eles estudam se quiserem, diferente das outras linhas em que essa escolha é feita por um professor por uma equipe. Então veja, basicamente é isso dentro daquela escola nova. A partir daí, veja, vem a segunda tendência forte, a progressista, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Veja, senhores, aí começa uma outra ideia. Agora, o foco, eu posso dizer para você aqui, é todo âmbito social. Eu posso falar para vocês, então, que agora ele passa a focar a realidade social. Veja, a libertadora, do Paulo Freire. Essa aqui, o sujeito que conhece a sua realidade consegue modificá-la. Tá? Se o sujeito conhece a realidade, ele consegue modificá-la. Portanto, a pedagogia progressista, ó, essa aqui é o que? Pedagogia da autonomia, aquela do Paulo Freire. Ele quer o quê? Ele tem uma reflexão crítica da realidade. O que vai cair na tua prova? Se falar uma reflexão crítica da realidade, ele está falando o quê? Da progressista libertadora. Na libertária é o anarquismo. A libertária, pessoal, é praticamente a ausência de tudo. Quando você tem a libertária, ela é praticamente assim, um modelo utópico, mas ela é o quê? Ela é progressista porque ela quebra um padrão. Veja, a libertária vem de liberalismo, tá? Libertarianismo, isso no sentido de que nem sempre é necessário ter uma autoridade dentro do processo educativo. Portanto, nessa pedagogia se defende que a educação deva ser gerenciada por ela mesma, com a ideia de autogestão e o estímulo à própria iniciativa. Dessa forma, o aluno é colocado no centro do processo e, além disso, coordena. Veja, qual é a diferença da não diretiva para a libertária? Na não diretiva, ou seja, a não diretiva é aquela que o aluno, o assunto é colocado para ele. O professor é um mediador, mas aí há uma interação dos dois. Agora não, você coloca tudo nas mãos do próprio aluno. Ele é o centro do processo, ele é o centro do desenvolvimento. Tá? O aluno colocar no centro, aí além disso, coordena a sua autoaprendizagem. Tá? A sua aprendizagem, ele que coordena. Não vejo isso como muito possível, mas essa é a libertária. A crítica social dos conteúdos é a que mais é cobrada. É aquela do Libânio, tá? Saviano. Essa aqui é histórico-crítico, o crítico social dos conteúdos. Como assim? Como é que cai na prova, que é o que importa, né? Ele vai dizer o seguinte, que você vai ter conteúdo, os conteúdos que serão estudados serão aqueles que podem fazer uma mudança social. Então, quando ele fala que é crítico social dos conteúdos, é porque o que ele quer nesse caso, é que os conteúdos que forem abordados nas escolas sejam aqueles que possam vir a causar um impacto social. Você olha, ela é dialética, porque ela dialoga com a realidade. Ou seja, o que eu estudo na escola tem que estar de acordo com o que eu vou precisar para o trabalho. Está entendendo? Então veja, essa é a última dentre das tendências pedagógicas na prática escolar, também conhecida como histórico-crítica. A pedagogia crítica social dos conteúdos, conforme seu próprio nome compreende, os conteúdos devem servir como ferramenta de transformação da sociedade. Veja, senhores, é mais ou menos assim, ó. Se você está numa região em que você tem uma região industrial, a escola tem que oferecer técnicas industriais, técnicas comerciais, formas de quê? Que o que você aprende vai ser usado para a transformação da sociedade. Essa é a ideia. Portanto, há uma maior atenção no conteúdo. Qual é o segredo aqui? É como se você partisse da prática e depois para a teoria. Essa é a ideia da crítica social dos conteúdos. Os conteúdos têm que fazer o quê? Dialogarem com a realidade social. E aí, quando você está vendo isso aqui, você está vendo isso aqui, você chega a esta conclusão aqui, ó, na psicologia, qual o papel do professor na histórico-crítica? Veja, a histórico-crítica é aquela que você vai problematizar. Você vai criar um problema, a cartaz, e achar uma solução. Essa é a ideia. Então veja, você parte da prática para a teoria. Na psicologia histórico-cultural, como na histórico-crítica, o professor como mediador social,
se o professor é um mediador social, por quê? Porque ele tem que conduzir o aluno para ser alguém na sociedade. Então, ele está dizendo, o professor é um mediador social. É fundamental no processo educativo. Ele organiza o ensino de forma a promover o desenvolvimento do aluno através de mediadores culturais, mediadores sociais. Se falando em mediadores sociais, mediadores culturais, ele está falando que a histórico crítico crítico social dos conteúdos ou histórico crítica, ok? Que se apresenta na forma de conteúdos escolares. Ou seja, você tem os conteúdos e os professores são mediadores culturais e sociais que levam a dialogar com a realidade social. Essa é a ideia, tem que anotar isso, é importante. A tendência crítica social dos conteúdos busca a difusão de conteúdos vivos, concretos e indissociáveis das realidades. Ai, meu Deus! O conteúdo que você está estudando é aquilo que você vai aprender para a vida. O conteúdo que você está estudando é aquilo que você vai aprender para a vida. Essa aula é bem diferente da de outra, né? Veja, busca o papel transformador da escola, da sociedade, busca conteúdos escolares básicos que tenham ressonância na vida do aluno. Não adianta você aprender algo que você não tem uso no dia a dia. Ele está falando isso para você. Tá? Em suma, a pedagogia crítica social dos conteúdos defende a prática de uma educação escolar, por meio da qual professores e alunos construam, através dos conteúdos, tem sido uma consciência crítica para a transformação da sociedade, valorizando os processos mentais e as habilidades cognitivas do educando. Em outras palavras, pessoal, eu vai dizer que o mundo hoje é todo cibernético, é todo em TI, é todo ele inteligente. Você tem que ter conteúdos que dialoguem com essa realidade para que você possa se colocar nesse mercado. Essa é a ideia, tá? E aí você tem aí Saviano, Libânio, enfim. Veja. Coisas importantes. Segundo os parâmetros nacionais, os parâmetros nacionais só não aceitam, senhores. Os parâmetros nacionais, se você for ver, ele tem 4 tendências que saem. Então, isso é prova. Então, quando ele está falando assim, quais são as tendências que os nossos parâmetros curriculares nacionais vão trazer? Primeiro, a tradicional, porque é a que mais tem no Brasil. Depois, senhores, qual que ele vai pegar? Se você for ver, ele vai pegar das 4 que eu tenho, das liberais, vai tirar uma. E as progressistas, ele resume em, olha só, ele resume em preocupações sociais e políticas. Então, se você for ver aqui, a tradicional é a primeira da liberal. Ó, é a primeira da liberal. A renovada é a segunda da liberal. A tecnicista é a 4ª da liberal. Quem que ele tira daqui? Praticamente nada. Porque veja, a renovada tem 2 renovadas, a progressista e aquela não diretiva. Então, pode ver, ele pega toda, se você for ver, ó, ele pega toda a liberal. Então, os parâmetros curriculares pegam o que? Tem uma tendência acima do que da tendência liberal. Porque ele pega a tradicional, que é liberal. Ele pega a renovada, mas a renovada tem 2. A não diretiva e a progressista. Então, aqui tem 2. Então, aqui 2, 3, 4. E a tecnicista. Então, ele pega tudo liberal. E as progressistas, que pegam o que? A libertadora, a liberdade crítica social dos conteúdos, a libertadora do Paulo Freire, da pedagogia, da autonomia. A liberdade que é aquela em que você basicamente não tem que ter um mediador para o conhecimento, tá? Você não tem que ter um mediador para o conhecimento, que o aluno o foco é centralizado no aluno, o próprio aluno faz a autogestão, ele faz a autogestão, já não tem mais o papel do professor. Mas ela é o quê? Ele é preocupado com preocupações sociais. E a histórico-crítica, o crítico social dos conteúdos, que tem preocupações sociais, ou seja, em que ela quer que o teu currículo, ela quer o quê? Que os conteúdos dialoguem com a realidade. E que o professor, no caso da histórico-crítica, ele seja o quê? Um mediador cultural, um mediador social, que pegue aqueles conteúdos, organize de maneira que você, aluno, consiga, então, ser um personagem dentro da sociedade. Essa é a ideia. Por quê? Porque tem papéis sociais e você tem que conduzir para isso. Então tem preocupações sociais. Essas seriam o quê? As progressistas. Então, quando ele falar como é que está nas diretrizes curriculares nacionais, todas as liberais, ou seja, a tradicional, a renovada e a tecnicista. Como se fosse 3, na verdade são 4. E ela resume as progressistas com preocupações políticas e sociais. Resume as 3 progressistas, dizendo com preocupações, e as marcadas centralmente por preocupações sociais e
políticas. Isso é questão de prova, você tem que saber. O que mais tem que saber? Se ele falar em tendência transformadora, vou refazer esse arquivo que está cheio de erros aqui. Senhores, se ele falar em transformadora, sempre será no Luquezzi. Se ele falar, a obra do Luquezzi é transformadora, a obra do Luquezzi é transformadora, a obra do Luquezzi é transformadora. É isso, tem que saber. A obra do Luquezzi é sempre transformadora. E ele vai falar o quê? Do projeto social. Veja, falou em projeto social, é Luquezzi. Falou aqui em tendência transformadora, é Luquezzi. O que diz? A tendência transformadora, por sua vez, é crítica, busca compreender a educação, tá, como mediação de um projeto social. A educação é a mediação de um projeto social. A educação como mediação de um projeto social, tá? A educação como o que mediação de um projeto social, ele está falando de quem? Ele está falando do Luquezzi, que era da tendência transformadora. Ela tenta ser intermediária entre as tendências anteriores, pois não considera a educação de modo tão otimista quanto a redentora, nem tão pessimista quanto a reprodutora. A redutora é a crítica, a reprodutora é aquela da escola dualista, daquela que tem bastante, que tem as proibições, né, as penalidades. Ok? Vamos lá então. Quando ele falar, aí assim, a gente está tentando pegar gatilhos para você. Se ele falar para você, conteúdos culturais. Opa, lembra que o professor é mediador cultural. O professor é mediador cultural, o mediador social, conteúdo virando o quê? Realidade social, crítica social dos conteúdos. Conteúdos culturais que traduzem conhecimentos incorporados pela humanidade, mas em constante reavaliações para realidades sociais e preocupações políticas e sociais. Veja, também na DCM. Está falando aqui da tendência crítica social dos conteúdos. Você fala que o professor é especialista em relações humanas, tasca no dedo na mão diretiva. Se ele falou que o papel da tendência na escola liberal renovada progressista, qual o papel numa renovada progressista? Vai estar assim, adequar as realidades individuais ao meio social e dessa forma retratar a vida. Veja a preocupação social. Então, quando você pega a tradicional, transmissão de conhecimento. Quando ele pega o papel da escola, o quê? É ser um caminho que o aluno tem que fazer. O aluno está lá para aprender. Essa é a ideia. O professor ensina e ele tem que fazer o quê? Ele tem que, pelo seu próprio esforço, fazer a sua autorrealização. Agora, quando você está dentro, quando você estiver... Olha só. Quando ele fala que o professor especialista em relações humanas é a não diretiva. Quando ele fala que os conteúdos culturais, que traduz conhecimentos incorporados pela humanidade, em constantes reavaliações, mas pelas realidades sociais, crítica social dos conteúdos, tá? Se ele falar o papel da escola da não diretiva é para adequar as realidades individuais, adequar as necessidades individuais ao meio social e dessa forma retratar a vida. Veja que agora sim, esse é o papel dentro da tendência liberal, renovada, progressista. Eu estou tentando exatamente o que eu tenho que saber. Então, assim, eu tenho que saber. Se ele falar, por exemplo, uma tendência transformadora, Luquezzi. Falar em projeto social, Luquezzi. Lembra que ele falou? Volta um pouquinho, você tem que conseguir captar essas coisas. A educação como mediação de um projeto social. A educação como mediação de um projeto social, Luquezzi. Se ele falar que os conteúdos em constante reavaliação para fazer o que? Pelas realidades sociais, crítica social dos conteúdos, tá? Se ele falar que o homem é fruto do meio, que os conteúdos, que o material didático são instruções, são manuais,
tecnicista, mas é liberal tecnicista. Se ele falar que o aluno ele consegue a autorrealização através do seu próprio esforço tradicional, que a escola tem que adequar as necessidades individuais à realidade social, ao que é a renovada progressista. A adequar as necessidades individuais ao bem social e dessa forma retratar a vida. Ele está falando de quem? Ele está falando de quem? Da progressista, renovada progressista. E alguns termos que vocês têm que saber. A tecnicista já foi chamada de analítica. Então a tecnicista foi chamada de analítica. Por que analítica? Porque ela, na verdade, ela analisa o cachorro, o rato, o comportamento, né, desses animais. Isso, e da própria criança. Então, nesse caso, ela faz parte da análise. Então, veja, ela foi chamada de analítica. Se ele falar um outro nome da tecnicista, seria o que? Analítica. Quando você olha a tradicional, se ela é humanista, porque ela fala que humanista é quando o homem e o meio são indissociáveis. Mas ela é tradicional. É a tradicional pura, né? A tradicional tem a humanista, que tem homem e meio, mas é a tradicional pura. Ou seja, aquela em que o professor da transmissão de conhecimento. Agora, se ele estiver na escola nova, ela também é humanista, porque você tem o meio e você tem o homem. Mas nesse caso, eles são indissociáveis e ela é moderna. Então, a escola nova, a escola novista, a escola nova, aquele movimento pela educação, aquilo também foi chamado de humanista moderna. Tem que saber isso aqui. Humanista moderna. E a história crítica, como ela pega os conteúdos, eles dialogam com a realidade, os conteúdos dialogam com a realidade, ela é dialética. Bastante coisa? Não. Está tudo organizadinho. Então, sem falar, se ela falar, por exemplo, que o professor ele é um mediador cultural social, crítico dos conteúdos, olha só, foco na autorrealização do aluno, autoavaliação, autogestão do conhecimento, essa é a libertária. Lembra? Essa é a libertária. Vamos lá, então, senhores. Se ele falar outro nome da tecnicista, analítica. Se ele falar para vocês outro nome da tradicional, humanista tradicional. Outro nome da progressista, humanista moderno. Tá? Se ele falar para você outro nome pelo qual é conhecido a histórico-crítica, ela é o que? Dialética, em que os conteúdos dialogam com a realidade. Saviani fez uma classificação que cai bastante em prova também, a gente quer trazer para vocês aqui. Saviani trouxe, tá? Nossa Senhora, o que a gente está rápido isso aqui? A pitagogia, vamos lá. A tradicional, amanhã já vamos tudo certinho aqui. Veja, Saviani trouxe a crítica, a não crítica e a reprodutivista. Veja, então para Saviani ele tem a não crítica, aquela que não critica nada. E aí ele pegou quem? A tradicional, a tecnicista e a pedagogia nova. Para ele, se você for ver aqui, a nova, que é a renovadora, aquela, tá? Dentro se você for ver, essa aqui é liberal, essa aqui é liberal, essa aqui é liberal e essa aqui é liberal. Então, quando a gente pegou tudo a liberal, diz que a liberal é não crítica. Para ele, ela é crítica. E ela é crítica, veja, na libertadora, na libertária e na histórico-crítica. Então, para Saviani, todas as progressistas, eu posso falar que as progressistas são críticas e as liberais são não críticas. Então, para Saviani, nessa obra de 2009, ele disse então que as progressistas são críticas, porque a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos são críticas. E as liberais, porque ele não diz isso, mas olha aqui, a tradicional, a tecnicista e a pedagogia nova são não críticas. E aí ele traz para nós, o quê? Mais uma importante informação. Se você me perguntar, mas o Saviani e o Luquezzi? O Luquezzi é aquele do projeto social, em que a educação era o quê? Ela deveria trazer o quê? Um projeto social, fazer a mediação para um projeto social. Aí vai ser o quê? Esse vai ser o Luquezzi, da transformadora, lembra? Pedagogia transformadora, ou faz o quê? A educação, como para fazer o quê? Um projeto social. Aí é o Luquezzi. Saviani.
3 classificações. A crítica às liberais, as críticas às progressistas, libertadora, libertária e crítica dos conteúdos, as não críticas, todas as liberais, a tradicional, a tecnicista e a pedagogia nova, e aí coloca como crítico reprodutivista, veja, a escola dualista, a violência simbólica e o aparelho Jesus ideológico, tá? Então, é bom a gente saber, porque são autores prováveis, profísticos, né? Vamos lá, senhores, 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 vamos lá, senhores. Ok? Então, e aqui tem uma reprodução do que a gente falou, tá? Aqui tem uma reprodução do que a gente falou, eu não vou me deter muito, a gente já comentou, aqui está tem as informações, conteúdos acumulados, repassados como verdade absoluta, não se considera a experiência do aluno, está tudo aqui. Não vou ficar aqui, está tudo para vocês aqui, a gente vai andar. Ok? E aí, algumas informações aqui mais relevantes. Na histórico-crítica, ou crítica social dos conteúdos, tá? A educação escolar é valorizada tendo como papel de garantir que os conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de forma crítica. Ou seja, você aprende conteúdos que você pode se identificar com a sociedade. Se isso fosse verdade, a política deveria ser um conteúdo do currículo. Por quê? Você aprendendo sobre política, você entenderia o processo eleitoral, o processo político, né? As votações. Então, essa crítica social dos conteúdos, aquela que tem que ser avaliada. E o professor seria um mediador social, um mediador cultural, veja, para se encaixar nas coisas. A ideia é socializar o saber, sistematizado historicamente, construído pelo homem. Qual o objetivo da histórico-crítica? Qual é o objetivo? A pedagogia histórico-crítica busca romper com a ideia do currículo, como tudo que se faz na escola, adotando uma perspectiva na qual o currículo deve ser composto pelas atividades essenciais que a escola deve desenvolver para manter sua especificidade de instituição formal de educação a qual compete a socialização. Quais são os princípios da pedagogia histórico-crítica? A pedagogia, olha só, visa trabalhar o saber sistematizado, transformando em saber significativo. Você pega aquilo que está no currículo para você aprender e você tem que transformar aquilo, ou seja, pega os conteúdos, tá? Transformar em algo significativo para fazer parte da vida da pessoa. Ok? Essa é a ideia. O que ela é contra? A pedagogia histórico-crítica tem por proposta a ação pedagógica fundamentada na articulação entre a teoria e a prática. A praxis, ou seja, você parte da prática e depois você volta para a teoria. Tá? Veja, a histórico-crítica vem sendo citada nos últimos 20 anos como uma possibilidade de resgatar a importância da escola. Por quê? Porque você daria conteúdos dentro das escolas que realmente retratassem a realidade. Partindo de uma atividade prática, o professor seria um mediador cultural, um mediador social, tá? E aí, senhores, e aí a gente passa a entender. Veja como ficou bem organizadinho hoje, tá bonito no desfile. A histórico-crítica vem sendo, como eu já falei. Você pode negar. Por que a histórico-crítica? O Saviani evidenciou o porquê da teoria ter recebido essa nomenclatura. Primeiro, é histórico porque nessa perspectiva a educação interfere na sociedade. Ou seja, ela é histórica porque através da educação você modifica o parâmetro social. E ela é crítica pela clareza que tem de que a sociedade interfere na educação. Visa destacar a importância da escola. Ou seja, a sociedade tem atividades. Essa atividade tem que estar dentro da escola. Por isso que ela é crítica social dos conteúdos. E basicamente aqui, uma organização dela, para você entender, você tem aqui uma prática social, que também já é defendida pela pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Você vai problematizar isso aqui. Então você vai problematizar essa questão social. Tá? E aí, veja, vai instrumentalizar isso aqui através de questões, através de manuais, enfim, alguma... E aí, veja, tem a cartaz e aí você vem para a prática. Ou seja, você vai resolver, você vai problematizar e vai chegar a uma conclusão. Por exemplo, pessoal, as pessoas todo dia estão criando soluções. Por exemplo, startups. É isso. Você vê um problema na sociedade que você quer resolver. As feiras de ciência, não é isso? Você não quer apresentar soluções para problemas que existem?
Você problematiza, e isso é ideia. Então você vai pegar uma questão da sociedade, você problematiza, instrumentaliza, faz a cartaz, e aí você leva isso para a sociedade. Essa é a ideia. Qual as vantagens desse método de ensino? Estimula a atividade e a iniciativa do professor. Favorece o diálogo dos alunos, porque o aluno agora passa a ser crítico. O aluno passa a ser questionado, ele vai questionar por que ele está fazendo aquilo. Favorece o diálogo com a cultura acumulada historicamente, leva em conta os interesses e o ritmo da aprendizagem, e o desenvolvimento psicológico do aluno, propicia a sistematização lógica do conhecimento, tá? E aí, veja, uma técnica na divisão feita pelo Gasparini. E aí vai terminar isso aqui, tá? Veja, prática social inicial, você vai problematizar, vai instrumentalizar, fazer cartaz e volta para a prática social. Com essa identidade, o professor parte da prática, vai para a teoria e volta à prática novamente. Então, é realmente uma forma, nos últimos 20 anos, a histórico crítico, o crítico social dos conteúdos tem sido apresentado como a grande fonte, e é, no nosso edital, aquela que tem mais chances de evidência lá de cair. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui.